O Tchu e o jogo da França é bem melhor que a minha aula, viu? Mas fazer o quê, né? Começando a gravação. Então, nós vamos falar hoje de vesícula e vias biliares, tá? A litíase biliar, a dimensão do problema, né? 10 a 15% da população adulta do Ocidente tem litíase biliar. Evidentemente que a grande maioria não tem sintomas, não sabe que tem, tá? Então, olha só, nos Estados Unidos, 2,5% do orçamento de saúde é para tratar litíase biliar e suas complicações. Então, é um problema de grande magnitude, tá? Vou baixar aqui. Bom, isso aqui é só para curiosidade, tá? Eu não acho isso relevante. Os cálculos eles se dividem em colesterol e pigmentares, tá certo? O que chama atenção que cálcio que tem cálculo que tem cálcio é radiopaco. Porém, isso é uma incidência muito baixa de cálculo radiopaco. Por isso que em radiografia simples pouco se acha cálculo biliar diferente do cálculo renal, né? Quais são os fatores predisponentes para litíase biliar, tá? O principal é a hereditariedade, tá? Se você consegue, né, está suspeitando de litíase biliar e a paciente informa que a mãe operou de vesícula, a avó operou de vesícula, a irmã operou de vesícula, isso ajuda muito no diagnóstico, tá? Então, é uma doença familiar. Acima dos 40 anos, tem uma predominância, tem a relação com hormônios estrogênios, por isso que na mulher é mais frequente. Obesidade grave, né, obesidade severa, também tem um fator de preponderância. E pacientes que têm hipolipoproteinemia do tipo 4, né, que cursa sempre com triglicérides muito alto, são fatores predisponentes para litíase biliar. Outro fator é quem usa medicamento à base de fibrato, que é um medicamento para tratar essa hiperlipoproteinemia, que é o excesso de triglicérides. Então, essa primeira página são os fatores predisponentes mais comuns, tá? Essa segunda página aqui são menos comuns. Nos pacientes bariátricos que perdem peso muito rapidamente, no diabetes, hipertiroidismo, portadores de cirrose e hiperesplenismo. O que é hiperesplenismo? É o baço hiperfuncionante, tá? O hiperesplenismo significa baço grande, esplenomegalia, plaqueta baixa e leucócito baixo. Quando o baço funciona demais, o leucócito está sempre mais baixo e a plaqueta está sempre mais baixo. Isso se chama hiperesplenismo, um consumo de plaqueta e um consumo de leucócitos, isso é visto no hemograma, por esse baço que está maior. Então, o paciente que tem cirrose hepática e hiperesplenismo, ele tem uma incidência um pouco maior que a litíase biliar em relação à população em geral. Doenças hemolíticas, pancreatite, pólipo de vesícula maior que 10 milímetros, que é mais raro, são condições predisponentes também para litíase biliar. Mas chama atenção que no slide, na tela anterior, são os mais frequentes. Sobretudo, história familiar. Então, se é para lembrar de alguma coisa relacionada a fator predisponente de litíase biliar, lembre-se sempre da história familiar, ok? Muito bem. Então, nós vamos nessa aula, principalmente, discernir corretamente esses conceitos aqui, tá? O que é cólica biliar, tá? Que é um diagnóstico, apesar de ter nome de sintoma, né? Cólica biliar, colilitíase, colicistite, coletocolitise e colangite. Então, são coisas que se assemelham muito, se confundem, mas são coisas diferentes, que é o que a gente vai falar durante, espero que, os próximos 45, 40 minutos, no máximo 50, 55, é o tempo suportável de aula teórica, né? Então, vamos lá. Quadro clínico da litíase biliar. Eu estou falando de cálculo biliar, tá certo? Litíase biliar. Eu não estou falando ainda de doença, estou falando de sintoma, estou falando de litíase biliar. Então, a pessoa tem pedra, né? A grande maioria é sintomático, tá? Então, por isso que começa, assim, o quadro clínico. Quando sintomático, desde sintomas leves até a cólica biliar. Sintomas leves que, às vezes, você nem procura assistência médica, tá?
fica pondo culpa na doença funcional, numa possível gastrite, enfim. Então, quando sintomático, desde sintomas leves até cólica biliar, que a gente vai falar o que é isso. Pode ter uma dispepsia, que é leve ou moderada, tá? Que piora com a alimentação, causa empachamento, o paciente relata um peso pós-prandial, gases, flatulência, né? A rota, né? Que são os erutos, e uma dor incaracterística. Então, esse quadro de dispepsia, a pessoa acha que eu comi demais, comi carne de porco me fez mal, comi feijoada demais, e acha que está relacionado à alimentação. Raramente vai procurar assistência médica. Então, a litise biliar ela pode dar sintomas leves, que é uma dispepsia, como eu estou falando, até mesmo um quadro clássico de cólica biliar, tá? Que é a dor tipo cólica biliar. Bom, primeira coisa que a gente tem de deixar bem marcado. A dor no hipocôndrio direito, a cólica biliar é uma dor no hipocôndrio direito e a região epigástrica. Então, o paciente pode chegar no serviço de urgência, pode chegar numa consulta, dizendo que tem dor no estômago, tá? E te induzir a achar que é o estômago. E, na verdade, é uma cólica biliar. Então, não considerem que cólica biliar é sempre no hipocôndrio direito, tá? Tem muito paciente que reclama apenas de dor epigástrica e já chega te induzindo. Ah, doutor, tive uma dor forte no estômago. Pronto. Já atrapalhou o seu diagnóstico. Ele está te induzindo a achar que é estômago. Põe a mão onde dói. Aí ele põe a mão na região do estômago, na região epigástrica. Pronto, já te induziu ao erro, tá? Então, lembre-se que cólica biliar não é sempre no hipocôndrio direito. Pode dar também na região epigástrica. Mais comum no hipocôndrio direito, evidentemente. Ok? Pode ir para a região, para as costas, né? Pode ir para o ombro, para a região escapular, tá? É uma dor geralmente após a alimentação. Esse pós-alimentação geralmente é 1 hora depois, mas pode demorar até 4 horas depois. Aí deixa de ser após a alimentação, né? Pós-alimentação a gente considera 1 hora, né? Essa dor pode ser variável, pode ter início e melhora gradativas, tá? E frequentemente com náuseas e vômitos. Então, o vômito chama atenção, tá? Que é clássico da cólica biliar, mas pode ter só náusea, ok? E o intervalo entre a cólica biliar e outra? Pode ser de dias, semanas, meses, tá? E os pacientes estão sempre relacionando a cólica biliar depois da alimentação gordurosa. Cuidado, porque ele acha que é a última coisa que ele comeu. Então, o paciente, eu comi um chocolate, né? Um bolo de chocolate e começou essa dor. Tá, mas antes do bolo de chocolate, o que você comeu? Eu comi uma feijoada. Então, é isso, né? Você tem que ter cuidado quando você pergunta o que você comeu antes de ter essa dor. Não é a última coisa que comeu. É naquele momento, você vai perguntando se ele comeu alguma coisa gordurosa, né? Então, a cólica biliar é isso, tá? O exame físico da litise biliar pode ser quase nada, até sinais de defesa abdominal. Se durante a cólica biliar você tiver a oportunidade de examinar esse paciente, na urgência, né, esse paciente, o médico que está no serviço de porta, no serviço de urgência do hospital, que a gente chama de serviço de porta de entrada, né, ele vai fazer esse exame físico e vai achar o paciente com a face de dor, é uma dor muito intensa, tá? Não tanto quanto a cólica renal, mas a cólica biliar também, a dor é muito intensa, ele tem aquela face de sofrimento. A icterícia é rara, tá? Porque não tem cálculo impactando ali, obstruindo a saída da bile pelo colédoco, né? Então, a icterícia é rara, só se um cálculo migrar e obstruir também o colédoco. Aí vai levar à inflamação do sistema biliar, que é chamada colangite, a gente vai ver mais à frente. Esse paciente, durante a cólica biliar, pode ter uma dor, a palpação difusa no abdômen superior ou localizada só no hipocôndrio direito, tá? Então, se ele está fora da cólica biliar, a litise biliar, que o paciente não está sentindo nada, você palpa e não sente nada. Mas durante a cólica biliar, são essas características que estão aí, chama atenção a face de dor, de sofrimento, de dor desse paciente. Bom, e o que é colicistite? Tá? Então, eu falei de cólica biliar. A colicistite é quando a vesícula está inflamada e infeccionada, tá? Então, o quadro clínico, ele vai ter febre, muito alta nos casos mais graves, tá certo? Pode ter calafrio, até mesmo ataque cardíaco pela febre, tá? E a dor é intensa, tá? Então, a colicistite é quando, além da cólica biliar, ele tem uma inflamação e uma infecção da vesícula. Aí já entra um curso, uma história de quadro infeccioso, com febre e calafrios,
tá? Nos casos mais severos, ele pode ter uma icterícia, não é comum na colicistite ter icterícia. Pode ter uma distensão abdominal, né, sinal de Murphy positivo, e até mesmo um sinal de peritonite, de defesa abdominal, tensão da parede abdominal, quando você palpa, o paciente dá um pulo, né, a musculatura contrai, caso essa colicistite já tenha agravado, já esteja com abscesso, ou mesmo já tenha perfurado essa vesícula. Então, a colicistite, se não procurar assistência médica rapidamente e deixar para lá, vai complicando, pode chegar até mesmo um quadro de peritonite, tá? Mas geralmente é isso aí, é um quadro que o paciente relata, além da dor do tipo de cólica biliar, também um quadro infeccioso com febre e calafrio. Calafrio é um dado muito importante. Às vezes o paciente não tem febre, não coloca o termômetro e sente o calafrio. Então isso aí é sugestivo que ele tenha também, além da cólica biliar, uma inflamação e infecção da vesícula, né? Que é a colicistite, tá? Então colicistite, inflamação e infecção da vesícula. Cólica biliar não tem colicistite aguda, é só a dor. Ainda não está inflamado, não está infectado. A colicistite já está inflamada, tá? Vamos ter de lançar a mão de antibiótico. Muito bem. Então, colicistite é isso aí. Tá aí, ó. Uma colicistite. Olha só essa vesícula cheia de pedra, cheia de litise biliar, e já provocou uma colicistite, isso aqui já é crônico, né? Essa parede bem espessada aqui, de tanto que inflamou e infeccionou essa vesícula, essa quantidade de cálculo absurda aqui, não precisa nem perguntar se já inflamou essa vesícula, né? Muito bem. E o que é colangite? Então, colicistite, inflamação e infecção da vesícula. A colangite é inflamação e infecção de todo o sistema biliar. Então, isso pode estar, além da vesícula, pode estar incluído nesse processo inflamatório o colédoco, os canais intrahepáticos, onde recebe a bile do fígado, passa para o colédoco, parte entra na vesícula, tá? Armazena na vesícula, e depois a vesícula manda de novo, desce para o colédoco e vai para o intestino. Então, toda a árvore biliar, desde onde vem o escoamento da bile, os canais intrahepáticos, o colédoco, né, que é a saída da canal hepático comum, que desemboca no colédoco, e a própria vesícula. Então, é um quadro mais severo, tá? Então, a dor também é do tipo cólica biliar, ele tem dispepsia, né, má digestão, tem náusea, tem vômito, e nesse caso, no caso de colangite, a icterícia está presente na maioria dos casos, porque tem uma estase biliar, tá? Está toda inflamada a árvore biliar, essa bile está presa dentro do sistema biliar. Então, a icterícia em 80% dos casos. E, às vezes, ele pode ter um cálculo impactando, impedindo a descida dessa bile. Porém, só a estase biliar já é o bastante, mesmo sem cálculo no canal de escoamento, pode ter ali uma estase da bile provocando icterícia, tá? É de caráter flutuante, né? Esvazia, melhora, depois da nova estase. Calafrio e febre em 30% dos casos, tá? E o paciente pode ter a chamada tríade de Charcot, que é a associação de dor, calafrio com febre e icterícia. O que difere da cólica biliar, que a cólica biliar é só dor. Não tem calafrio, não tem febre, não tem icterícia. O que difere da colicistite aguda, que a colicistite aguda só tem dor, calafrio com febre. Já a colangite é a tríade de Charcot. São os três. Dor, calafrio com febre e icterícia. Ok? Entendido? Eu quero enfatizar que é importante esse discernimento. O que é cólica biliar, o que é colicistite e o que é colangite. Tá? E a colangite, como tem estase de bile, pode ter um fígado doloroso, né? Um fígado aumentado. E um ponto cístico doloroso. Ok, gente? Alguma dúvida? Vamos à frente. Qualquer coisa, pergunta aí. Bom, e a coledocolitise? Esse é fácil, o próprio nome já dá um entendimento. É pedra no colédoco, tá? Cálculo no colédoco. Então, o cálculo saiu da vesícula, migrou e parou no colédoco, tá? O quadro clínico sobressai é icterícia, tá? Tem obstrução para sair dessa bile. Como é que essa bile vai sair do sistema biliar e entrar no duodeno, na segunda posição do duodeno? Não sai. Tem um cálculo lá. Quando forma esse cálculo direto no colédoco, é chamada coledocolitise primária, tá? Isso acontece quando o paciente já tirou a vesícula. Em outra ocasião, já fez a colestectomia, já fez a cirurgia de vesícula. Quando o cálculo migra da vesícula para o colédoco, é chamada coledocolitise secundária, tá? Secundária porque ela veio da vesícula, tá?
Como é que se faz o diagnóstico e tratamento de coledoclitídeo? Através desse exame aí, que é um palavrão, né? Colangiopancreatografia, ou seja, radiografia do sistema biliar e do pâncreas, tá? Retrógrada, porque o contraste é jogado ao contrário, entra por onde sai a bile, entra pela papila de Vater, no duodeno, onde sai a bile é onde vai entrar o contraste. E vai jogar toda a árvore biliar. Endoscópica, por quê? Porque é feito através de uma aparelho de endoscopia. É o endoscopista que faz, tá? Vocês vão ver daqui a pouco esse exame. O que é papilotomia endoscópica? Tudo que é tomia é incisão. Laparotomia, incisão do abdômen, né? Esterectomia, incisão do útero. Então, a papilotomia é a incisão da papila, também endoscópica. É o endoscopista que faz através do aparelho de endoscopia, vocês vão entender tudo agora. Lembrando que a coledoclitise é a principal causa de pancreatite aguda, tá? Que é a próxima aula nossa, tá? A pancreatite crônica agudizada é álcool. A pancreatite aguda, no pâncreas sadio, a principal causa é litíase biliar, tá? A segunda causa que é álcool, de pancreatite aguda. Agora, crônica agudizada, primeira causa disparada é álcool. Essa é a aula da semana que vem. Vamos lá. Outros conceitos. Microcálculos, tá? É um conceito desse século. No século passado não tinha esse conceito. Chamava-se lama biliar, tá? É um quadro clínico idêntico à cólica biliar, e os exames de imagem não mostram nada. Isso é difícil, porque você não tem nada, não. Mas como não, doutor? Eu estou com dor, estou vomitando, mas seu exame não deu nada. Então, você tem que ter cuidado. Por quê? Você precisa de um bom ultrassom, com um bom examinador. O ultrassom é um exame operador dependente. Depende de quem está fazendo o ultrassom. Não adianta ter um ótimo aparelho se o examinador não é bom, tá? Então, às vezes, esses cálculos migram para o intestino e a solução do problema é espontânea. Ainda tem isso. Às vezes, você nem consegue detectar. Como ele é pequenininho, ele desce, vai embora, e mesmo um ótimo ultrassonografista nem consegue detectar, tá? Então, o diagnóstico é ultrassom com examinador qualificado ou uma colônia de ressonância. Às vezes, a colônia de ressonância, que é a ressonância da vesícula, consegue identificar o microcálculo, tá? A vantagem do microcálculo, quando ele sai e vai embora, acaba. Você não sente mais nada. É igual cálculo de rim. Acabou. Existem 4 possibilidades do paciente com litíase biliar. A mais comum é não ter nada, evolução nenhuma. Ele morre sem saber que tem a pedra na vesícula, tá? A segunda possibilidade é ter cólica biliar. Só a dor, com vômito, mas não ter infecção e inflamação da vesícula, que é a colestite aguda. Cólica biliar sem colestite aguda, ok? A terceira possibilidade é ele ter a infecção, colestite aguda. Dor, febre, calafrio, não tem icterícia. E a quarta possibilidade, que é o quadro pior, é ter coledoclitise e ainda ter colangite. Toda a inflamação do sistema biliar e ainda com a pedra no colédoco, tá? Então, essas são as situações que podem acontecer do paciente com litíase biliar. Vamos fazer o diagnóstico de litíase biliar? Vamos lá. Laboratorial. Não serve para dar diagnóstico preciso. Você pode dar diagnóstico das complicações, quais sejam. Se tem um processo inflamatório, você pode ter um desvio, uma leucocitose com desvio para a esquerda, né? O leucócito muito alto, com células jovens, que a gente chama, né, os bastonetes, que significa infecção. E também o PCR elevado, a proteína C reativa, que é um marcador inflamatório. A proteína C reativa, qualquer inflamação, ela fica elevada. Numa pneumonia, o PCR fica alto. Numa pielonefrite, o PCR fica alto. Numa prostatite, o PCR fica alto. Até coisa simples, você vai tomar uma injeção, né? E no músculo, né? Um antitetânica, um benzetacil, uma vitamina B12, que é uma injeção com 2 ml, né? Que é uma injeção muito profunda e dói bastante no músculo. Então, isso também já eleva a PCR. Qualquer inflamação ou necrose já eleva a PCR. Então, o PCR, proteína C reativa, é um marcador inflamatório. Pode ser leve, moderado, severo, depende da inflamação. Então, esse exame ajuda no diagnóstico quando você tem uma colestite aguda, tá? Mas esse exame não fala de onde vem. Mas a grande vantagem do PCR é você, por exemplo, você interna um paciente com pancreatite, tem um PCR 180. No terceiro dia caiu para 80, significa que está evoluindo bem. Ou então no primeiro dia tinha 80, no segundo dia tinha 120, está evoluindo mal. Então, os marcadores servem para ter segmento, para ter uma ideia, se o paciente está indo bem ou está indo mal, tá?
Depende se há obstrução das vias biliares. Então, se o paciente tem uma colectolitise, se ele tem ali uma colestase, como na colangite, né? As provas de marcador, as provas de função colestática, a bile está presa ou não está? São essas três aqui, fosfatase alcalina, gama-GT e bilirrubina. Então, elas vão estar elevadas. Se elas estiverem baixas, é sinal que não tem nada obstruindo, não tem colestase de bile. Tá? Esse é o raciocínio. E no caso de ter uma colectolitise, pode dar pancreatite aguda. Então, está aqui, a amilase e lipase aumenta quando acompanha. Não, a transaminase não tem muita significância. Por quê? Porque transaminase é uma prova de lesão hepatocítica. O hepatócito está inflamado. No caso da colangite, como tem uma estase de bile na árvore biliar e, consequentemente, pode ter também no fígado, pode estar alterado. Tá? As transaminases podem estar alteradas. Mas em condições normais, geralmente não toca muito. O que é tocar? O que é alterar? Transaminase 180, 150, 100, isso não é num quadro agudo, isso não tem relevância nenhuma. 400, 500, 600 que chama atenção. Então, a transaminase não tem muita relevância. Naquele caso, no caso de exato, Matheus, a situação da hepatomegalia pela colestase, aí sim a transaminase pode estar um pouco tocada. Exames de imagem. Isso aqui é muito raro. Um raio-x simples de abdômen mostrar um cálculo radiopaco. Eu coloquei aqui porque essa imagem é muito bonita, tá? Mas os cálculos radiopacos, que são comuns na nefrolitise, na litise biliar, são cálculos que geralmente não são radiopacos. Mas aqui mostra com clareza, e olha só, a quantidade de cálculo radiopaco, e está indo até o ilho. Olha a distensão dessa vesícula, o tamanho bastante aumentado dessa vesícula, cheia de cálculo, todos radiopacos com cálcio, tá? Então, isso aqui é uma coisa rara, mas essa imagem é muito bonita. Então, esperem cálculos radiopacos em litise renal, não em litise biliar, ok? Muito bem. E sem dúvida, né, o melhor exame, a primeira escolha para diagnóstico de litise biliar é o ultrassom abdominal superior. É assim que se pede, ultrassom abdominal superior. Claro que o ultrassom abdominal total vai olhar a vesícula também. Então, vocês estão vendo aqui na foto o cálculo, tá? Dentro da vesícula, tudo que tem líquido fica preto. O que é sólido fica cinza no ultrassom. Então, o cálculo é sólido, tá? E ele forma o quê? Forma uma sombra acústica. Então, é essa mancha preta aqui, decorrente da sombra que o cálculo mostra perante o ultrassom. Então, onde tem bile, né, é líquido, fica preto. Por isso que não existe em ar, órgão que tem ar, estômago, intestino, não se faz ultrassom, que não tem a ressonância do ultrassom, tá? Tem de ter líquido ou sólido. Ar, que é o tubo digestivo, não se faz ultrassom. Então, olha só, o cálculo está aqui, a sombra acústica está aqui, e chama atenção nessa vesícula, que ela está distendida e a parede espessada. Aqui onde eu estou passando o cursor, tá? Parede bastante espessada. Tem uma colestite aqui, tá? Então, esse é um exame clássico de colitise, de cálculo biliar. Aqui é a mesma coisa, olha só, está aqui a vesícula, né? Esse preto aqui é onde tem bile. Vários cálculos aqui agrupados, formando sombra acústica. Ó. Formando tudo isso que está aqui de escuro é a chamada sombra acústica. Aqui é a mesma coisa, os cálculos estão todos aqui um do lado do outro, formando sombra, tá? Aqui, ó, um monte de cálculo aqui, essas manchas brancas, né? Onde que eu estou passando o cursor. E essa região cinza aqui é a sombra acústica também. Claro que depende muito da qualidade do ultrassom. Aqui já é uma ultrassom de qualidade pior. Então, o diagnóstico é fácil. Então, olha só, vamos só ver essa imagem aqui. Relembrando, vesícula, tá? Colédoco. Vocês entenderem a CPRE que eu vou falar agora, colangiopancreatografia. Ducto hepático, né? Pode ser direito e esquerdo, tá? Olha só, acompanha comigo aqui. O colédoco está vindo aqui, vai desembocar no duodeno. O pâncreas, né? Canal de Vírsego, vai desembocar. Às vezes ele desemboca junto com o colédoco, às vezes desemboca um pouco antes, um pouco depois. Cada pessoa tem uma variação. Nesse caso aqui, desse desenho, está desembocando junto. Então, vocês imaginam um cálculo que vem da vesícula, olha, o cálculo sai da vesícula, vai descendo, tá? E para aqui. Vai ter que ter isso. Pior ainda, se parar bem aqui na saída, onde desemboca também o canal de Vírsego, vai dar pancreatite, tá? E vai ter todo um sistema biliar, colérico, hepático comum, hepático direito, hepático esquerda, vesícula,
tudo inflamado, é chamada colangite. Na pergunta, na vesícula, consegue ver qualquer tamanho? O microcálculo, nem sempre. Depende do examinador e da qualidade do ultrassom, tá? Então, essa foto aqui, essa imagem é para vocês gravarem. Vamos lá. A CPRE, diagnóstico de litíase biliar, colangiopancreatografia retrógrada endoscópica. Colangio, que vai sistema biliar, retrógrada, porque eu estou colocando dentro do duodeno, eu entro pelo duodeno e jogo contraste pela papila, né? Pancreato, retrógrada, endoscópica. Então, é isso aqui, ó. Isso aqui é uma parede de endoscopia, tá? Aqui eu jogo contraste e posso abrir a papila. Isso aqui é um papilótomo, tá? Esse papilótomo, aqui ele está aberto. Ele rasgou a papila, se chama papilotomia, incisão da papila. Para eu tirar um cálculo, eu tenho de abrir essa papila, tá? E como é que eu vou cortar isso aqui? Esse cateter aqui, do lado de fora, ele está conectado com bisturi elétrico, está passando corrente, do lado de fora da parede de endoscopia. Então, eu passo corrente aqui e abro. É corte e coagulação. E não deixo sangrar, porque eu já vou cortando e vou coagulando. Igual vocês vão ver em bloco cirúrgico de bisturi. Essa foto aqui, ó, mostra o quê? Mostra uma sonda que já entrou aqui dentro da papila. Eu joguei contraste, abri a papila e entrei com essa sonda. E pesquei o cálculo. Ó, pedra no canal, eu pesquei o cálculo. Tá certo? Então, essa imagem que vocês vão ver aqui, ó. É a CPRE. Tá? Esse exame, ele é feito numa sala de radiologia. Por quê? Porque eu preciso da imagem radiológica. Aqui é o aparelho de endoscopia. Tá? Tá aparecendo na radioscopia. Eu joguei contraste. Então, o contraste mostrou, olha só que dilatação absurda que tem escolério. Está muito dilatado. Tá? Esse contraste eu joguei através do aparelho de endoscopia, que eu cateterizei a papila e joguei contraste lá dentro. Por isso que é retrógrada. Por onde sai a bile, entrou o contraste. E olha só, achei essa imagem negativa aqui. Tem um cálculo enorme aqui. Por isso que o colégio está dilatado, eu tenho que tirar esse cálculo. Tá? Para eu enxergar isso aqui, eu tenho que estar na sala de radiologia. O endoscopista está dentro da sala de radiologia. A imagem que eu tenho é essa aqui. A papila de Vater. Está tumefeita, olha só. Ela está aumentada, porque tem um cálculo impactado aqui. Então, eu estou abrindo, estou rasgando a papila com o bisturi. Tem esse estilete de aço aqui que vai abrir. Está conectado no bisturi elétrico. E aqui, depois que abriu a papila, olha só. O cálculo caiu aqui, ó. Não precisou nem puxar. Esse aqui é o catéter que... Olha lá o colétrico lá dentro, lá em cima. Então, eu abri a papila e, de cara, o cálculo caiu. Imagina que terícia desse paciente, tá? Então, a CPRE é um método invasivo, não é barato, tem que ter uma anestesia. E a vantagem é um exame diagnóstico, aqui eu estou dando diagnóstico, e é um exame terapêutico, porque eu posso tirar o cálculo através desse exame. Essa é a grande vantagem dela, tá? Então, depois que você faz a papilotomia, que é a abertura da papila, eu introduzo lá uma cesta e pesco o cálculo. Ou às vezes nem precisa, igual vocês viram ali, o cálculo já caiu. Tá certo? Não é um exame barato. Aqui, ó. Ok? O que é ecoendoscopia? Tudo que é eco significa ultrassom. É ultrassom na ponta da parede de endoscopia. Ecocardiograma, ultrassom do coração. Tá? Ecoendoscopia, ultrassom na ponta da parede de endoscopia. Então, eu faço uma endoscopia com ultrassom na sua ponta e vai me mostrar essa imagem aqui de ultrassom, que me mostra o cálculo lá. Esse aqui é o aparelho de ultrassom na ponta do aparelho de endoscopia. Então, ao invés de eu fazer ultrassom pela barriga, eu faço por dentro, na ponta do aparelho de endoscopia. Então, se o ultrassom da barriga não está conseguindo ver o cálculo, quando eu entro lá dentro do duodeno e está bem do lado ali da vesícula, fica bem mais fácil de eu ver. Está aqui, ó, nesse caso aqui. Isso aqui você só vai lançar a mão se o ultrassom ou ressonância for inconclusivo, porque esse exame, pouquíssimo lugar faz. Tomografia, tá? Para diagnóstico. Depende da composição dos cálculos. Padrão ouro na pancreatite aguda. Então, a tomografia, na verdade, ela tem a sua grande vantagem na pancreatite aguda, tá? Ela não é superior ao ultrassom para vesícula. Então, o ultrassom ainda tem seu lugar aí. E a colônia de ressonância? Essa sim,
tá? Quando você tem dúvida do ultrassom, a colônia de ressonância ajuda muito. Então, eu tenho para diagnóstico de colédoco e litíase, eu lanço mão da colônia de ressonância ou da CPRE. A colônia de ressonância, ela é não invasiva. Você não precisa de uma aparelho de endoscopia. Não precisa de anestesia. Não precisa ser numa sala de radiologia. Não precisa ser dentro do hospital. Tá? É mais barata. Então, nisso tudo, ela vai ganhando da CPRE. Ela não é invasiva, não precisa de anestesia, tá? Para ser feita numa clínica, precisa ser dentro do hospital. E é mais barata. Aí tudo bem, ela está ganhando disparada a CPRE. E qual é a desvantagem dela? É só dar diagnóstico. Tá? A CPRE, como eu mostrei para vocês, ela retira o cálculo. Tá? Então, olha só, alta sensibilidade, não invasiva, tem um custo alto, mas muito menor que a CPRE, bem mais caro que o ultrassom, evidentemente. Volta de R$800, R$700. Uma CPRE é 7 mil, 5 mil, entendeu? O ultrassom é R$200. Então, tem uma dificuldade de um obeso, quem usa marca-passo não pode fazer, prótese, né? Alguns não podem. Então, ela é melhor que a CPRE por não ser invasiva, mas não permite retirar o cálculo. Então, está aqui a ressonância, que está mostrando aqui na ponta da seta os cálculos. Ó. Você jogou o contraste por via endovenosa, contrastou só a árvore biliar, está aqui o colédoco dilatado, e na ponta do colédoco, 2 cálculos aqui. Ó. Tá? Mas não permite a retirada. Então, na prática, eu estou na dúvida do diagnóstico, eu peço a ressonância, que vai ver que não é colédoco litíase. Então, eu peço a ressonância e provavelmente descartou, acabou. Se eu já tenho certeza, se o médico do ultrassom conseguiu ver um cálculo no colédoco, e o ultrassom às vezes erra muito em colédoco, porque não tem líquido no colédoco, e nem é sólido, tem ar. Então, como eu falei, o ultrassom não é bom para ar. Por isso que cálculo renal em ureter e cálculo biliar em colédoco, que estão sempre vazios, às vezes erra muito. Mas se um ultrassonografista muito experiente, ele teve sorte que no momento que ele fez o ultrassom estava cheio de bile no colédoco, por exemplo, com a colestase, ele consegue ver o cálculo no colédoco. Aí já me entrega o ultrassom, olha, 90% de certeza que tem colédoco litíase. Então eu não vou pedir ressonância, eu já tenho o diagnóstico. Aí eu já mando direto para a CPRE, porque já faz o tratamento, aí já faz a retirada do cálculo, é a primeira escolha. Mas se eu tenho dúvida se tem alguma coisa nesse colédoco, eu peço primeiro a ressonância, que vai que não tem, é bem mais barato e não é invasivo. Tá? Entendeu? Se tiver alguma dúvida, pergunta. Então, resumindo, se o ultrassonografista, um bom ultrassom, um bom examinador, já me deu um indício, ó, você está com um paciente seu, está com pedra no colédoco, está com cálculo no colédoco. Então, não vou pedir ressonância, eu já tenho quase certeza, e o quadro clínico é compatível, eu vou mandar direto para a CPRE, que aí já faz a retirada do cálculo. Agora, se ele falar, não vi nada no colédoco, parece que não tem nada no colédoco, não. Eu estou suspeitando, então vou fazer a ressonância, porque é mais barato, não é invasivo, pelo menos para me dar certeza ou não, tá? Pergunta que foi feita, então se o ultrassom foi inconclusivo, e isso, faz a ressonância antes da CPRE, exatamente. E tem outras formas de fazer diagnóstico. Então, durante a cirurgia, eu posso lançar a mão do ultrassom durante a cirurgia, posso lançar a mão da colongiografia, que é jogar contraste na árvore biliar, tá? E posso lançar a mão da coledocoscopia, que é um aparelho de endoscopia muito fininho, da espessura de uma ponta de uma carga de caneta. Você tira a vesícula, tem o cístico, aí você quer examinar o colédoco, tá? Então, o cirurgião tirou a vesícula. Antes dele fechar o cístico, né, que é o canal que liga a vesícula ao colédoco, ele introduz esse aparelhinho aqui dentro do colédoco para ver se acha alguma coisa. Ó, nesse caso aqui, é coledocoscopia. Escopia, visão direta. Colédoco, visão direta do colédoco. Achou esse cálculo. Tá? Tem CPRE pelo SUS? Tem sim, tem nos hospitais universitários, tá? Em Belo Horizonte, no Hospital das Clínicas, e em Juiz de Fora, no Hospital Universitário. Só esses dois. Aqui em Barbacena, não, tem no Hospital Regional também. Mas aqui a gente tem na gastroclínica, né? Nós fazemos as nossas CPRE na clínica nossa, dentro do Hospital da Paula, que tem que ser feito dentro do hospital. Muito bem. Vamos tratar a vesícula, a litíase das vias biliares, né? Vamos encerrar a aula. Tá? Conduta expectante, tá? Ou seja, nada a fazer. O que eu posso optar por nada a fazer? Eu tenho alguns argumentos. Apenas 1 a 4% ao ano dos pacientes assintomáticos vão desenvolver sintomas e complicações. Se esse paciente tem 70 anos, para que você vai operar esse paciente se ele não está sentindo nada?
10% dos pacientes vão desenvolver sintomas nos primeiros 5 anos e 20% após 20 anos. Ora, se ele tem 60 anos, ele tem 20% de chance de ter uma dor até os 80. Eu não sei nem se ele vai viver até os 80. Então, isso aqui é a conduta expectante, tá? Ou seja, vamos observar. Então, torna-se questionável o tratamento profilático. Olha, descobri que tem uma pedra na vesícula, não sente nada, então vou dedicar a cirurgia. Para quê? Dependendo da idade do paciente, tá? Mas tem seus viés, né? Vamos ver aqui os viés de conduta exatamente. Isso aqui é o grupo de risco. Então, chamado grupo de risco, ou seja, pacientes que você deve indicar a cirurgia, tá? Isso aqui está fora de ordem aqui, mas é engraçado que na tela original não tá tudo certinho. Então, grupo de risco. Os diabéticos, tá? Anemia hemolítica e as crianças. Vesícula em porcelana, pólipo na vesícula com mais de 7 centímetros. Ambas situações, vesícula em porcelana e pólipo biliar, para risco para adenocarcinoma. Então, se você tem um pólipo com mais de 7 milímetros, antigamente era 10. Agora, se ele tem mais de 7 milímetros, é indicada a cirurgia, tá? Na vesícula. E esse paciente predispõe a cálculo também. Se a vesícula em porcelana tem cálculo lá dentro, mesmo não sente nada. Opera a vesícula, porque essa vesícula em porcelana está aqui, ó, que a vesícula calcificada, ela é fator de risco também para adenocarcinoma. Então é melhor tirar. O diabético, esse paciente diabético atrapalha de controlar a glicose se ele tiver uma colestite aguda. Se ele está sempre com cólica biliar e mesmo tiver uma colestite aguda, essa glicose dele vai 400, 500. Então é um pouco arriscado deixar um diabético com pedra com colelitise, né, que é a litise biliar, e corre o risco de complicar a colecistite. O diabético com colestite aguda é difícil de tratar, então é preferível operar antes de complicar. Vamos lá. Então, chamados grupos de risco. Bom, aí a pergunta que o paciente faz: não tem um remédio, doutor, para acabar com a pedra na vesícula? Esses 2 remédios aí, durante um certo tempo, foram usados. Grandes problemas: náuseas e vômito, tá? Esse paciente tinha que tomar remédio 6 meses, 9 meses. Ele vomitava e tinha enjoo durante 6 meses, 9 meses. E ao final do tratamento, qual era o resultado? Apenas metade do cálculo tinha acabado. Então, é muito pouco usado atualmente, né, por causa da eficácia muito baixa. Qualquer tratamento que você resolva só 50%, isso é ridículo, né? E os efeitos colaterais. Então, quando o paciente perguntar, eu li que tem um remédio, tem um nome complicado para acabar, eu não quero operar não, eu quero que só passe esse remédio aí. Aí você tem que explicar, diante dessa situação, por que não se usa mais esse remédio. E quais são as indicações de cirurgia? Então, o paciente deu cólica biliar, claro que você tem de operar. Você vai esperar ele ter uma pancreatite aguda, uma colestite aguda, né? Tem diabetes, melhor operar, porque se der uma colestite, essa glicemia vai 400, 500. Vesícula em porcelana, risco de adenocarcinoma e risco de litise biliar. Pacientes com menos de 40 anos, porque aí já existe muito tempo de vida pela frente, tá? Para ele ter uma cólica biliar, ter uma pancreatite, ter uma colestite aguda. Então, se ele tem menos de 40 anos, indica a cirurgia. Evidentemente, coletoclitise, colestite aguda, colestite tem de operar, né? E os pólipos na vesícula com mais de 7 milímetros. Alto risco de colelitise, a lei de neoplasia. Tá certo? Colelitise e litise biliar é a mesma coisa. Conduta de pólipo de vesícula, tá? Já que nós falamos de pólipo. Então, tá aqui bem claro, tá aqui um pólipo. Até 5 centímetros, nada a fazer, de 5 a 7 milímetros, 5 milímetros, 5 a 7 milímetros ultrassom anual e mais de 7 milímetros cirurgia, tá? Tem um risco de colelitise e risco de adenocarcinoma. Isso aqui era 10 milímetros, os cirurgiões baixaram para 7 milímetros. Tinha paciente entre 7 e 10, que imunohistoquímico já mostrava que alguns pólipos já tinham adenocarcinoma. A grande maioria tem menos de 5 milímetros, tá? E não está indicado cirurgia, não. Então, está aqui os pólipos, né? Pólipo pequeno, pólipo grande. Está aqui o pólipo, né? A vesícula com o pólipo. Olha o cístico aqui, colédoco. Muito bem. Como é que nós vamos tratar colicistite e colangite? Já tem inflamação, já tem infecção. Então, eu tenho de hidratar esse paciente, tenho de aliviar o sintoma, que é a cólica biliar, tratar a febre dele e entrar com antibiótico, tá? Com essas opções que tem aí, tá certo? Pode ser internado no hospital, injetável, ou se é uma colicistite mais leve, com febre baixa, que ele não está desidratado, não está vomitando, você pode até tratar em casa, tá?
A colangite não. A colangite geralmente é internação hospitalar mesmo. Tratamento hospitalar. E para cirurgia, gente, quais são as 3 opções? A tradicional, que infelizmente no SUS ainda faz, mas não é recomendável, né? Você cortar um paciente para tirar uma vesícula, né? A colestectomia por mini laparotomia, que é uma incisão muito pequena, continua também cortando o paciente, né? Todas as camadas até chegar na vesícula. E sem dúvida que a melhor é a colestectomia laparoscópica, que você faz os furinhos e tira tira a vesícula, né? Alguns pacientes acham que só tira o cálculo. Não, tira a vesícula com os cálculos. Se você deixar lá a vesícula e tirar só os cálculos, depois de 6 meses está tudo cheio de pedra de novo. Então tá aí as incisões, né? Esse trocate aqui, tem um trocate que entra luz para iluminar lá dentro, você enxergar tudo, igual essa imagem que vocês estão vendo. Um trocate vai entrar onde vai jogar gás, para insuflar lá dentro e você descolar um órgão do outro, fica tudo colado, você joga o gás, aquilo insufla e descola um órgão do outro. Né? Um é para luz, um é para gás, e os outros trocates é para você manejar lá dentro, manusear o material que você vai usar, tá? Sendo que um é até aspirador para você tirar o líquido do corte que você fizer. Uma cirurgia laparoscópica sangra quase nada, tá? Porque você não tem aquele monte de plano para cortar, você não corta pele, você não corta gordura, você não corta vários músculos, você não corta nada. Você faz só o furo e vai aspirando aquilo. Então, por isso que cirurgia laparoscópica não tem aderência. A aderência é de cirurgias tradicionais, por laparotomia. Aí fica aquele monte de líquido lá, mesmo que se lave bastante, aspire bastante, daquilo que vai formar a aderência. Então, está aqui a colestectomia por laparoscópica, aqui, ó, a vesícula que está bem identificada, bem descolada, e já vai retirar a vesícula. Então, você tem 3 condutas no tratamento cirúrgico. A cirurgia imediata, tá? Esperar o paciente melhorar e, ainda na mesma internação, operar esse paciente, às vezes 7, 10 dias depois que interna, melhorar esse paciente, dar alta e mandar voltar daqui a 1 mês. Tá? Então, a escolha vai depender de caso a caso. Se ele está com empiema, com abscesso, está perfurado, você tem a cirurgia de urgência. Tá? Se ele não está com uma condição dessa, espere ele esfriar o processo, deixa ele tratar a infecção, deixa ele melhorar a infecção, porque aí você vai ter condições de cirurgia muito melhores, sem inflamação, sem impulso, tá certo? Então, aí, depois que termina esse quadro infeccioso, melhorou clinicamente, os exames já mostraram que ele não tem infecção, opera esse paciente, na mesma internação. E a outra situação que acontece muito, melhora esse paciente da alta, daqui a 1 mês a gente marca a cirurgia eletiva. Geralmente isso não funciona, o paciente melhora, some. Aí vai ter outra cólica biliar, outra colicistite, ou até uma pancreatite lá na frente. Então, a melhor conduta é a do meio. Melhora clinicamente e opera na mesma internação. Tá certo? Ok? Entendido isso? A cirurgia imediata, então, de colestectomia é apenas para aqueles casos de urgência, tá? De abdômen agudo, como, por exemplo, a perfuração e o abscesso da vesícula, tá? Muito bem. E para vocês, o chamado pulo do gato nas patologias biliares, ou seja, isso aqui vocês não podem esquecer terminando a aula. O diagnóstico clínico ele é fácil, tá? Quando não apresenta quadro clínico clássico, o ultrassom geralmente confirma o diagnóstico. É evidente que você vai indicar a cirurgia, você tem que primeiro fazer ultrassom, você não vai mandar esse paciente operar sem fazer ultrassom. E a indicação cirúrgica são aquelas telas renais, diabetes, cólica biliar, colicistite, colangite, de pessoas abaixo de 40 anos, está muito claro naquela tela. E atenção para o correto discernimento. Cólica biliar é uma coisa, colelitise, que é a litise biliar, é outra, colicistite, inflamação e infecção da vesícula, colédoclitise, é o cálculo no colédoco, e a colangite é toda inflamação e infecção da árvore biliar, tá? Às vezes eu percebo que alguns se confundem um pouco. Promoção de saúde das patologias biliares, o correto diagnóstico, o correto diagnóstico precoce e a correta indicação cirúrgica pode prevenir quadros de colicistite aguda e prevenir pancreatite aguda. Então, você deve indicar a cirurgia, desde que esteja enquadrada naquelas condições, para ele prevenir isso aí, ok? E para alegar aqui, uma foto da raça Campolina, que é a raça de cavalo mais bonita que tem. Esse aqui chama Instinto de Luanda, tá? Muito bem. Alguma pergunta? Quem quiser conhecer esse cavalo, está feito o convite para ir lá na nossa fazenda.
Alguma pergunta, pessoal? Na laparoscopia, a vesícula sai fechadinha? Na laparoscopia hoje, opera fígado, tira rim, tira o intestino grosso, né? Hoje tem mecanismos, ferramentas, instrumentos que são geniais, né? Tá. Ok? Podemos parar a gravação?